uma vez, bem-vindo à série de CPF para CPF. Lembrando mais uma vez que eu não sou analista financeiro, sou apenas uma pessoa física normal como você, tentando ter boas experiências, tentar trabalhar de forma mais inteligente meu dinheiro, e eu compartilho com vocês aqui os aprendizados que eu tive e as dificuldades também, já que muita coisa que eu reuni aqui, eu encontrei muito fragmentado na internet e às vezes sem as explicações do jeito que eu queria. Então espero estar ajudando vocês da mesma forma que esse conteúdo me ajudou. E hoje, depois de falarmos sobre renda fixa e renda variável, a gente falou de forma bem ampla, eu sei que deve ter ficado muita coisa no ar para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o nosso primeiro investimento especificamente, que é a reserva de emergência. Antes de você guardar dinheiro para qualquer coisa, você vai guardar dinheiro para isso. Porque reserva de emergência é a tua reserva mais importante. É a tua reserva que te salva nos momentos mais difíceis. E vamos ver um pouquinho hoje sobre ela. A reserva de emergência é seu primeiro investimento. Como eu falei antes de começar a pensar em ganhar dinheiro com investimento, você precisa de uma reserva. A primeira coisa que você tem que pensar é: eu preciso de um dinheiro que eu possa acessar rápido. Eu não preciso de dinheiro com alta rentabilidade. Você não deve pensar em rentabilidade nesse momento. Ok? Rentabilidade é legal, é importante, todo mundo quer ganhar muito dinheiro, mas mais importante do que a rentabilidade é você ter seu dinheiro disponível na hora que você precisa dele. E o objetivo da reserva de emergência é esse. Depois de controlar suas dívidas, obviamente, como eu falei lá no primeiro slide, lá na primeira apresentação, é a sua prioridade. Você primeiro controla as dívidas, aí sim você vai fazer seu investimento. O seu investimento vai ser a reserva de emergência, porque a reserva de emergência é ela que vai te salvar se todo o resto der errado. Nesse momento você vai olhar para produtos com liquidez diária. Lembra que eu falei lá do D+1, D+2? Então você vai olhar para produtos que paguem, que possam ser resgatados em D+0, em D+1, em D+2 no máximo. Okay? Produtos que você possa ter dinheiro em pouco tempo. D+0, D+1 é o ideal. E não vai ficar olhando tanto para altas rentabilidades. Não adianta nada você ter um investimento que te pague, sei lá, 150% do CDI, mas você só vai poder resgatar ele daqui a 5 anos e acontecer uma emergência e você não pode pegá-lo de volta. E muitas vezes quando você tem essa opção na financeira ou no banco, você perde, você paga taxas, multas. Então não é interessante nesse momento que você vise tanto a rentabilidade. Você primeiro precisa montar uma reserva e tem algumas regrinhas que os economistas recomendam para você fazer isso. Então vamos primeiro lembrar aqui para que serve. O problema das emergências é que elas acontecem. E o pior de tudo, elas não te avisam. Por isso que você precisa da reserva de emergência. Se tudo der errado nos investimentos na sua vida pessoal, profissional, ela te salva. Seu investimento lá que prometia pagar 1% por mês quebrou, seu dinheiro virou pó e você não tem como pagar as contas da casa hoje, é a reserva de emergência que te escora. Teu médico está desconfiado que você está com alguma doença séria e seu plano de saúde não cobra, ou você não tem plano de saúde, precisa pagar um exame muito caro e tem que ser hoje, é a tua reserva de emergência que cobre. Perdeu seu emprego e precisa de um dinheiro para se segurar, é a sua reserva de emergência que cobre, por aí vai, entendeu? Então ela te salva, ela que te segura, é ela que faz, ela que te dá tranquilidade quando você dorme à noite. E eu digo por experiência própria, é muito bom ter reserva de emergência, porque senão você está muito lascado ou lascada. É um investimento para ser movimentado única e exclusivamente em situações de emergência. Trocar de carro e celular não é emergência. E você não vai mexer nesse dinheiro para isso. A reserva de emergência ela é específica para emergência. Emergências acontecem, acredite, aquele dinheiro não vai ficar parado para sempre. E se ficar parado e ficar rendendo juros, e no momento que você tiver mais do que precisa numa emergência, que a gente vai ter um cálculozinho ali para você saber quanto você precisa para a reserva de emergência, você usa o excedente aí para umas férias, para algo assim que você acha que você merece, um prêmio por ter guardado dinheiro por tanto tempo. Mas o volume principal você não mexe. E o exemplo que eu tinha falado é comprar um celular novo ou um carro não é emergência. Então vamos lá, como fazer essa reserva? Os especialistas recomendam isso que eu coloquei aqui no slide. Levantar quanto você gasta por mês em despesas essenciais, ou seja, você vai tirar a Netflix daí. A Netflix você pode cancelar se acontecer der tudo errado amanhã. Você pode cancelar a Netflix. Você pode cancelar o Prime, você pode cancelar a assinatura de revista, você pode cancelar um monte de coisa. Agora, você não pode cancelar o aluguel, você não pode cancelar a luz,
Você não pode cancelar a água, você não pode cancelar a comida. Todas essas coisas são coisas essenciais. Você vai ter que levantar o quanto aquilo que você realmente tem que pagar todo mês custa para você. Claro, se você assumir uma despesa não essencial, que tem um compromisso de contrato de continuar, ela vai entrar nessa conta também. Você fez aí, sei lá, você comprou uma moto para fazer rally, sei lá, e deu uma emergência no mês seguinte e você já assumiu as parcelas e não vai ser tão fácil se livrar delas agora. Você vai ter que incluir esses gastos até que você consiga dar um fim nisso, ok? Mas você precisa saber o quanto você precisa realmente todo mês, tirando aquelas despesas que você pode se livrar. Pega essas despesas e multiplica por 6 se você for trabalhador, com a carteira assinada, tudo bonitinho, papel, tiver seus direitos assegurados. Por quê? Porque tem que ser 6 meses de suas despesas garantidas. Tem analista que vai falar o seguinte: pega 6 meses do seu salário. Se você conseguir fazer isso, bem melhor. Mas 6 meses de despesas já é uma boa reserva. Se você conseguir separar 6 meses de salário, é melhor ainda, é muito mais seguro. Agora, se você não tiver CLT, se não tiver uma situação muito estável, você vai ter que fazer uma reserva um pouco maior, porque a gente não sabe como é que pode acontecer com você se você tiver uma emergência mais séria. Então, o que você vai fazer? Você vai separar o equivalente a 12 meses, e multiplica por 12. Ou seja, quando a gente multiplica por 6, a gente está se preparando para 6 meses de vacas magras. Quando a gente multiplica por 12, é para um ano de vacas magras. Então, aí você multiplica por 12 se você não tiver direitos garantidos. O resultado é o valor que você precisa acumular, como eu já falei antes. É recomendável que você opte por investimentos mais conservadores, ou seja, investimentos com risco muito baixo. Aí entra Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, tipo do Banco Inter, Mano Conta, algum lugar que você possa guardar, de preferência não fica acessando o tempo todo, tá? Produtos que geralmente são indicados, muito procurados para isso. Tesouro Selic, por muitos anos foi recomendado, ainda é recomendado por algumas pessoas, como reserva de emergência. Ele é o título público mais conservador do Brasil. Ele paga a taxa Selic e tem um resgate aí em D+1, ou seja, você pede o dinheiro hoje e amanhã, em algum horário, entra na sua conta. É um investimento extremamente conservador, porque para ele não te pagar tem que dar muita coisa errada no Brasil. E antes de acontecer isso, tem que quebrar os bancos. Tá? Na pior das hipóteses, o governo pode imprimir dinheiro para te pagar, o que não é recomendável. Mas, falando mais especificamente, o governo pode inventar esse dinheiro aí para te pagar, porque é o governo. O Tesouro Selic é um programa do governo, então é o mais difícil de quebrar. CDBs de liquidez diária, claro, vale a pena olhar o banco que você está investindo. Geralmente as pessoas usam o Banco Inter, o Sofisa está com bons CDBs também. São CDBs que geralmente pagam 100% CDI, em alguns casos pagam mais, como é o caso do Sofisa, mas pesquise sempre as taxas melhores, porque elas existem. Resgate deles geralmente é muitas vezes no mesmo dia, muitas vezes imediatamente. Tem gente que diz que consegue resgatar CDB do Banco Inter, inclusive fora do horário bancário. Então, é uma excelente alternativa para produto de reserva de emergência. Outra coisa muito utilizada é o SDBs e contas digitais, como o Nuconta, PicPay, são fintechs e financeiras que oferecem também contas remuneradas, geralmente usam RDBs. Então essas contas remuneradas também servem para reserva de emergência, só tomar o cuidado para não ficar gastando elas. Porque como é uma conta digital, muita gente tem facilidade em usar para pagar as coisas e a reserva de emergência não é muito legal ficar mexendo. Você precisa deixar os juros compostos trabalharem por você, beleza? Mas eles têm a vantagem aí de ser muito simples. Se você depositar na conta hoje mesmo, se cair hoje, é claro, vai estar rendendo juros. Então é só depositar que rende. Então tem essa vantagem. Aí cabe você ver o que é mais interessante para você. Tem a observação aqui sobre LCs e LCAs, que é uma coisa que você vai ver na prateleira de muitos bancos, muitas financeiras. Eles têm isenção de imposto de renda, mas não são recomendáveis para iniciar reserva de emergência, apesar de pagarem bem melhor no saldo final do que os CDBs, Tesouro Selic e RDBs, porque eles geralmente têm um prazo para poder ser resgatado, mesmo aqueles que viram liquidez diária depois de um tempo. Então, se você está começando a sua reserva e o seu LC ele só vai ganhar liquidez diária depois de 90 dias, aí pode não ser interessante para você, porque em 90 dias pode dar alguma coisa errada. E alguns LCIs e LCAs simplesmente só pagam no resgate mesmo. Então, você teria que esperar vencer. E, enfim, fica atento a isso, porque nem tudo é flores nesse caso.
É isso aí, galera. Hoje falamos de reserva de emergência. Espero que tenha ajudado um pouquinho vocês. O objetivo é ser bem rápido mesmo. Deixem nos comentários se ficou dúvida, se vocês querem comentar mais alguma coisa. Na série a gente continua falando mais sobre investimentos. A gente vai se aprofundando um pouquinho a cada vídeo. Hoje já falou um pouco mais sobre investir mesmo, né? Falando mais especificamente de alguns produtos. Mas a gente vai se aprofundar mais, então não perca o restante dos vídeos dessa série. Muito obrigado por sua companhia. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço.